a Deus. Está aflito de alma? Ore ao Senhor. Não é comer não, é orar. A oração muda a história da nossa vida. Saulo vai para a casa de Judas. E enquanto Saulo está hospedado na casa de Judas, Deus vai falar com alguém que ainda ouve a voz de Deus. Meu Deus. Enquanto Saulo ainda está sem comer e sem beber, por um propósito, por um caminho, porque Jesus, por causa do cavalo, por causa do Kairós de Deus, existe alguém no Kairós de Deus esperando uma revelação e uma palavra profética da parte de Deus para ser enviada a alguém. Glória a Deus. E Ananias está no aguardo do Kairós de Deus. Qual é o seu tempo para hoje, Deus? O tempo hoje está propício para quê? Para profetizar. Opa, para profetizar? Pode mandar, Senhor. Faz o seguinte: levanta e vá à rua direita, na casa de Judas. Tem um homem de Tarso chamado Saulo, e ele está orando. Vai lá, impõe as suas mãos sobre ele e devolva a visão. Senhor, mas eu ouvi tão mal sobre ele. É o meu tempo e não é o seu. Ananias já tinha escutado a má fama de Saulo. Ananias conhecia um pouco sobre a perseguição de Saulo contra o povo de Deus. E profeta, homem de Deus, mulher de Deus, também tem medo de pessoas que conspiram contra a nossa vida e contra a obra de Deus, porque não é Mulher Maravilha nem Super-Homem. Então, quando você se depara com o tempo do homem, com o homem mau, com o dia mau, com aquele que é caluniador, difamador, aquele que é perseguidor, quando você chega no momento de confrontar, de estar cara a cara, de estar tete a tete, você tem receios de estar perto, porque algo muito mal da parte da vida dele acontece, ele executa através das suas mãos. E eu fico imaginando quando ele escuta a voz de Deus, vai o confronto com ele mesmo, porque profeta que é profeta, homem de Deus que é homem de Deus, mulher de Deus que é mulher de Deus, ela se confronta com a palavra profética, porque a realidade diz uma coisa, mas a profecia diz outra. A nossa vontade, a nossa forma de ver, muitas vezes é bem diferente da vontade e da forma que Deus vê. E a gente tem que passar por cima da nossa vontade, do que eu vejo, de coisas que às vezes eu aprendi para viver a realidade de Deus e não a realidade. Meu Deus. E Deus fala para ele, Jesus vai falar para ele, vai, porque tudo isso é opinião sua, tudo isso é um preceito que você formou por um Saulo que um dia você ouviu falar. Mas para mim, ele não é caluniador, ele não é perseguidor, ele não é difamador, ele não dá nada a ninguém. Para mim, ele é um vaso escolhido e eu vou mostrar a ele o quanto ele vai padecer por amor a mim. Aleluia. Ele vai ver, ele vai entender. Ananias, quando entra na casa de Judas, imediatamente ele vai rapidinho impor as mãos sobre a vida de Saulo. Só que o interessante que me chama a atenção, e eu preciso parar um pouco aqui, é que quando Ananias sai da onde ele está e que ele vai ter que ir até a rua direita, isso não são os teólogos, são alguns historiadores, tá? Eles dizem que por essa rua direita era uma rua muito extensa e larga, que é por onde passavam os carros de guerra. Existia uma feira livre, de ponta a ponta. Imagina
semana inteira numa feira livre. Numa feira você encontra de tudo. Você já passou numa feira que você vê a gente que se encontra, a gente que conversa, a gente que passa bicicleta, a gente que passa carrinho, feirante gritando, não sei o que, laranja, passeada, não sei o que. E às vezes nós nos perdemos na feira por causa das falações. Na feira você encontra bastante conhecido. E quando você sai para uma feira, você para questionar, conversar, rever algumas pessoas que às vezes faz tempo que você não vê. E o cuidado que nós temos que ter quando Deus nos envia a algum lugar é o caminho e a trajetória que nós vamos fazer e com quem nós vamos nos encontrar. Você tem um caminho a percorrer. Você tem uma casa para chegar. E tem uma feira, uma avenida inteira para atravessar. Não pare para ouvir questões alheias. Não pare para pegar promoção. Não pare para dizer o que Deus te falou e escutar a opinião de outro. Não pare para poder ver o que o outro acha sobre o que Deus te falou. Não pare para poder questionar se conhece quem é Saulo. Não pare para dizer, Deus está doido, Jesus me mandou ir lá na casa daquele perturbado. Não pare para dizer, onde já se viu, Jesus me enviando naquele lugar. Não pare, não pare. É você quem Deus escolheu. É o Kairos, é o tempo de Deus. Atravesse a rua direita, atravesse a feira, atravesse o mercado, atravesse as conversas, atravesse a murmuração, atravesse esse pedaço de caminho no silêncio com Deus, mas leva aquilo que Deus estabeleceu para você. Quando chega no capítulo 9, no versículo de número 25, que foi o que nós lemos, imediatamente quando Saulo escuta a voz de Deus e que Ananias fala com ele, ele volta a enxergar, imediatamente ele é batizado para poder dar continuidade na obra que Deus tinha na vida dele. O batismo é a sequência, a confirmação da obra que Deus tem na tua vida. Todo crente salvo, todo crente que tem encontro com Deus, todo crente que volta a enxergar, todo cristão que vê Jesus, todo cristão que quer mudar de vida, imediatamente ele tem que ser batizado para reconhecer que ele não é mais quem ele vivia, mas que ele vai viver uma vida em Cristo Jesus. E é isso que ele vai fazer. Só que a parte mais interessante começa agora. Tomando de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. Quando ele tem esse encontro, Saulo, porém, se esforçava muito, mas ele confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era Cristo. Quando ele vem ter um encontro com Cristo e reconhece quem Jesus é realmente na sua vida, quem realmente descobre a verdade fica em silêncio. Ele precisa passar para o outro a verdade que ele aprendeu. Aleluia. Glória a Deus. E quando ele começa a querer falar, ele começa a encontrar problemas. Às vezes a verdade que nós conhecemos, elas precisam ser ditas, mas no Kairos de Deus, não no cronos nosso. Porque às vezes a palavra de Deus no cronos nosso, ela gera perseguição e morte. Mas a palavra de Deus no Kairos de Deus, ainda que traga perseguição, ela às vezes tenta nos matar, mas ela dá vida para quem vai ouvir. Eu vou repetir porque isso é sério e importante. A palavra de Deus no nosso cronos, às vezes não vai funcionar e vai gerar morte para você. Mas a palavra de Deus, no Kairos de Deus, ainda que queiram nos perseguir ou nos matar, ela vai te livrar e gerar vida para quem vai ouvir. O que Paulo faz? Eu vou pegar, eu vou fazer a obra. E Paulo vai. Quando Saulo começa a falar, as pessoas começavam a dizer, mas não é esse que em Jerusalém perseguia?
os que invocavam o nome de Jesus, o nome de Deus? Mas não era esse que levava preso os principais, os sacerdotes? Mas Saulo, porém, ele se esforçava muito, mas o povo ficava confundido, quanto mais ele tentava provar que Cristo é quem havia feito a obra na sua vida. E passando muitos dias, os judeus tomam um conselho entre eles para matar Saulo. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Ei, fique em paz. Porque enquanto você faz a obra, e enquanto alguém projeta contra a tua vida, Deus sempre vai trazer a revelação para a tua vida. Glória a Deus. Ei, enquanto você está sendo fiel a Deus, enquanto você está com o coração puro, verdadeiro, sincero diante de Deus, e alguém longe de você está tramando contra a tua vida, fique em paz. Deus está dando um jeito de mostrar para você o caminho que estão tramando, as palavras que estão sendo ditas contra, as tramóias, as escondidas, as palavras no escuro, porque é Deus que revela o oculto e o escondido, e Ele não vai te deixar enganar. Glória a Deus. Escute. A Bíblia nos ensina que o profeta, ele tem que viver aquilo que ele prega. Você sabe o que você está sofrendo? Porque você precisa entender a dor que Jesus, que Deus sente na situação que você está vivendo. Ó. Meu Deus. Saulo só sabia perseguir. Ele não sabia como era ser perseguido. Não tem um ditado que diz que quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece, porque sentiu a dor no tapa. Saulo não sabia a dor de defender o evangelho e ser perseguido por uma verdade. Então, Deus do alto do céu, Jesus, agora você vai viver o que você nunca viveu antes. Agora você vai sentir o que o meu povo sentia por tua causa. E o mais lindo de tudo é que Saulo poderia ser alguém que nunca viesse ter crédito no meio do povo de Deus. Mas o homem, quando realmente ele se entrega a Deus e que o seu caminho é totalmente mudado, ainda que demore um pouco para ele conquistar confiança, quando ele conquista e permanece fiel, a história perdura por uma vida toda. Amém. E hoje nós não conseguimos mais dizer que ele é Saulo, e nós o conhecemos como Paulo, aquele que fundou a Igreja de Cristo. Amém. Aquele que as suas cartas são as mais excelentes de todas e que nos ensina que quando a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo de número 4, no versículo de número 7, ele vai dizer algo lindo: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Aleluia. Para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, aleluia, mas em vós a vida. Aleluia. Ainda que eu viva a morte, ainda que eu seja perseguido, eu sei que a palavra de Deus, eu sei que a profecia de Deus vai gerar vida para alguém que verdadeiramente está indo para a morte eterna. Ei, você pode estar sendo perseguido, mas você não vai ficar desamparado nem desanimado, você não vai cair por meio do caminho. A mão de Deus vai te sustentar, porque você é um vaso que Deus escolheu, ainda que vivendo praticamente como se todo dia estivesse morrendo, mas ainda que nós estejamos
alguém está tendo vida através de nós. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Eu quero que você seja a boca de Deus para a vida de alguém. Diz para ele assim, ó, levante a sua mão. Sempre vai ter alguém para sustentar a sua causa. Faça isso, seja profeta, seja a boca de Deus, é a palavra. Nós somos profetas quando nós estamos pregando a profecia de Deus, que é a verdade. Então agora, eu quero que você seja profeta, você que está profetizando a palavra. Ei, sempre vai ter um sustentador de corda para você. Aleluia. Isso é só para quem acredita. Glória a Deus. Quando Saulo começa a pregar, ele entra na cidade e fica sabendo da conspiração contra a sua vida e precisa ser escondido. Colocaram guardas na porta da cidade de dia e de noite. Paulo não podia mais sair e fugir, Vanessa. Mas existem alguns discípulos ainda que mesmo na morte estão junto conosco. Existem alguns do povo de Deus que mesmo na hora do perigo estão à nossa volta. Existe ainda que seja 2 ou 3 que vai nos ajudar numa trama, que vai nos ajudar numa estratégia da parte de Deus e vai falar, vamos, eu te sustento. Sabe o que eles fizeram? Paulo, entra no cesto e nós vamos te descer por esse cesto em cima por cima do muro, sustentado por uma corda. Ei, eu quero profetizar para a tua vida que a partir de hoje, ainda que possa estar difícil na tua vida, Deus vai levantar pessoas para sustentar a tua corda. Você não vai morrer. Deus vai te tirar da morte. Deus vai te tirar do meio da perseguição. Deus vai te tirar desse problema e alguém vai sustentar a corda com você. Você pode adorar a Deus por isso. Você pode dizer para alguém, Deus vai sustentar a tua corda. Deus está sustentando. Deus está levantando sustentadores para te ajudar nessa obra. Ela não vai parar. Você não vai parar de pregar. Você não vai parar de cantar. Você não vai parar de evangelizar. Você não vai parar de servir a Deus. Deus está levantando sustentadores de corda para a tua vida. Aleluia. O engraçado e interessante é que às vezes Deus vai levantar pessoas do nosso convívio. Aqui foram os discípulos que ajudaram. Aqui eram pessoas que também defendiam a mesma causa. Só que existem situações e tempos na nossa vida que nem cristão, nem pai, nem mãe, nem marido, nem mulher, nem amigo estão do nosso lado para ajudar a nos sustentar. Abra tua Bíblia em Jeremias capítulo 38. Eu não vou estender, eu vou só resumir aqui. Glória. Jeremias capítulo de número 38, versículo 6. Então tomaram Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no arco da guarda, e desceram Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água, senão lama. E atolou-se Jeremias na lama. Ouviu, pois, Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco, que então estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias no calabouço. Estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: ó rei, Senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o no calabouço. De certo morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, do calabouço, antes que morra. Deus, Senhor, aleluia. E tomou
Ebed-Meleque e os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria. E tomou dali uns trapos velhos e rotos e roupas velhas emborcados. E desceu-os a Jeremias no calabouço por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estes trapos velhos e rotos já apodrecidos nas cavas dos teus braços, por debaixo das cordas. E Jeremias o fez assim. E puseram a Jeremias com as cordas e o tiraram do calabouço. E ficou Jeremias no ato da guarda. Então enviou o rei Zedequias e fez vir à sua presença Jeremias o profeta, a terceira entrada que estava na casa do Senhor. E disse o rei a Jeremias: pergunto-te uma coisa, não me encubra nada. Versículo 17. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: se voluntariamente sair aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma, e esta cidade não será queimada, e viverá tu e a tua casa. Mas se não sair aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue esta cidade nas mãos dos caldeus, e eles a queimarão, e tu não escaparás das mãos deles. Eu vou fechar e vou concluir. Eu estava dizendo que o profeta vive o que ele prega. Jeremias é chamado por Deus para um grande ministério. Ele tinha aproximadamente 13 anos de idade. E quando Deus o chama, o que ele diz mesmo ao Senhor? Eu sou pequeno. Eu não sei falar. Eu sou uma criança. Não te preocupes, porque o que você for falar, serei eu que colocarei na sua boca. Você está calado até agora por quê? Você está se achando criança ainda? Você só precisa ser criança para ter inocência na presença de Deus e pureza. Mas para ser profeta, Deus levanta menino e faz dele grande e valente para falar o que Deus manda e o que Deus quer. Aleluia. Israel já não existia mais nesse período. Judá ia ser exterminado pelo rei da Babilônia. E quando Jeremias vai profetizar, o problema é que tem pessoas que querem ser homem e mulher de Deus, mas não quer profetizar o que Deus manda, não. Porque quando você profetiza juízo e exaltação de Deus, parece que as coisas se viram contra você. E tem muita gente que quer ouvir voz de Deus quando é por boca de profetada, quando é profecia ele não quer. E quando Deus fala a sua verdade, o que atrai para você é calabouço, é cova, é cisterna, é caravana de ismaelitas, é cova de leão, é fornalha aquecida 7 vezes mais. Mas Deus chama Jeremias e fala: você vai entender o que eu estou sentindo nesse período que meu povo tem me abandonado. Sabe por que você está sofrendo às vezes com o seu filho que é rebelde? Não é porque você está vivendo errado, não. É porque Deus está querendo fazer você sentir o que Ele sente com os filhos rebeldes. Deus está querendo que você sinta. Você está vendo quando eu falo e eles não escutam? Meu Deus. Você vê a tristeza na sua alma quando você fala para o seu filho: esse caminho não vai te levar à vida, mas ele vai pelo caminho da morte. Você se desespera, você cai de joelho nas orações, você busca nas madrugadas. Deus estava querendo dizer para o profeta: é assim que eu me sinto. Eu estou falando e ele continua querendo viver o tempo dele. Eu estou falando e ele quer seguir o caminho dele. Deus estava querendo usar a vida de Jeremias para mostrar para o povo: vocês não precisam ficar na mão de rei de Babilônia nenhum. É só obedecer. Vocês já viram que Israel foi destruído? Vocês vão querer ser destruídos também, Judá? E Deus está falando e o povo está de coração duro, de duro serviço. Aí numa certa passagem, com a mesma pessoa, o mesmo personagem, Deus chama Jeremias. Jeremias, você está vendo esse cinto seu? Tô. Tem alguém com cinto fácil aí para tirar, para me emprestar?
Jeremias, você está vendo esse cinto aí? Tô. O cinto naquela época, conforme os seus adereços, ele mostrava a posição social, porque as vestes eram praticamente as mesmas, tá? Eram túnicas. Por isso que era diferenciado o samaritano dos hebreus, dos egípcios, porque era diferenciada pelos cintos, pelos cordões que usavam, pelas cores e pelas formas de pedras colocadas. Jeremias era um homem que era um profeta de Deus, sim ou não? Sim. E no seu cinto tinha algumas informações sobre a sua personalidade, caráter e ministério que Deus havia estabelecido. Jeremias passava com o seu cinto e alguém mesmo que não conhecesse falava: esse é profeta. Jeremias passava e falava: esse é homem de Deus. Opa, esse daí não é qualquer profeta não. Olha as pedras, esse daí Deus usa mesmo, hein? Esse aí tem uma sequência de história com Deus. Esse aí tem intimidade com Deus. Olha o cinto dele. O cinto simbolizava honra, personalidade, glória e poder. Quando chega um certo dia, Deus fala para ele: Jeremias, tá vendo teu cinto? Tô. Tá vendo teu reconhecimento? Tô. Tá vendo a tua honra? Tô, Senhor. Tá vendo a tua glória? Tô. Tira ela agora e vai caminhar sem ela. Dobra ele. Vai até o rio Eufrates e na fenda de uma rocha você coloca. Meu Deus. E volta Jeremias. E talvez pelo caminho que ele passava, que alguém dizia: esse é o homem de Deus, o que aconteceu com o cinto dele? O que aconteceu com a honra dele? O que aconteceu com a glória dele? O que aconteceu com Deus na vida dele? Não aconteceu nada. Foi só o cinto, porque Deus continua na vida de Jeremias. Aleluia. Deus está só tratando com o profeta. Deus estava querendo dizer para o profeta, sabe o quê? Israel está desse jeito. Olha o que eu vou fazer com Israel que não me obedece. E o cinto fica por um bom tempo na fenda de uma rocha. E um certo dia Deus fala: Jeremias, lembra do cinto? Sim, Senhor, eu lembro do cinto. Volta lá. Atravessa o rio. Tem gente que não quer atravessar o rio, não, porque o rio tem dia que está aqui. Tem dia que o rio vai estar aqui. Mas tem dia que ele está aqui embaixo. Vai, Jeremias. Atravessa o rio. Vai buscar seu cinto. Quando Jeremias volta, você lembra onde você deixou? Lembra? Porque crente que é fiel a Deus é assim. Ele sabe aonde ele deixa a